Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Como é que vocês passaram a semana? Espero que tenham tido uma ótima semana na presença do Senhor, sob os seus cuidados. Bom, vamos lá. Na nossa sexta aula hoje, sobre esse tema aqui, Jesus é o nosso Senhor. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o senhorio de Jesus Cristo, né? Hoje, 14/6, mais uma aula nós iremos compartilhar aqui para a nossa classe. Nós começamos lembrando do que ensina o nosso credo. Nosso credo nos lembra dizendo que creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Então o próprio credo já nos lembra e nos ensina a respeito do senhorio de Jesus Cristo. Ele é Senhor porque, além de ser Filho de Deus, isso é muito importante, isso é uma prerrogativa básica para o senhorio de Jesus Cristo, o fato dele ser Filho de Deus. Além disso, o Pai eterno, o Pai celestial, lhe concedeu toda a autoridade no céu e na terra, como ele mesmo vai dizer. Olha só o que diz lá em Filipenses capítulo 2, de 9 a 11. Diz a respeito de Jesus, depois que Paulo fala da humilhação de Cristo, dele ter se encarnado para vir morrer em nosso lugar, o que aconteceu na sequência? É o que ele vai dizer aqui. Deus o exaltou sobremaneira que lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então esse texto mostra a exaltação do Filho de Deus. Aqui é um texto básico para nos ensinar a respeito do senhorio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E aí vem o nosso primeiro ponto aqui. Obviamente, se Jesus é Senhor, então ele é dono, ele é proprietário. Proprietário de quê? Olha só, a palavra Senhor significa Supremo Senhor, né? Especialmente no contexto bíblico, com respeito a Jesus Cristo, significa Supremo Senhor e proprietário do seu povo redimido. Romanos capítulo 1, versículo 4, nos traz esse ensinamento, mostrando que nós pertencemos ao Senhor Jesus. Obviamente, ele nos comprou com o seu sangue. O versículo 4 diz, e foi designado Filho de Deus com poder, falando de Jesus Cristo, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, aqui o apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos romanos, lembrando esse ensinamento importantíssimo. Jesus é o nosso Senhor. Ele é o nosso dono. A nossa vida lhes pertence. Pertencemos a Ele. Sua autoridade, portanto, é absoluta sobre todos nós. Cada pessoa salva, redimida, é propriedade exclusiva do Senhor, pois ela foi comprada pelo precioso sangue dele, precioso sangue de Cristo. Vários textos nos dão esse embasamento, mas aqui nós temos 1 Coríntios, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, que nos diz o seguinte, capítulo 6, versículo 20. Porque fostes comprados. Paulo escrevendo aqui para os cristãos na cidade de Corinto, ele diz assim, vocês foram comprados por preço. E o preço aqui é o preço do sacrifício de Cristo. Ele entregou a sua vida. Então, ele nos redimiu pagando um alto preço a sua vida. Logo, ele é Senhor, logo, ele é proprietário, dono da nossa vida. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19 também reforça esse ensinamento. Portanto, meu querido irmão e irmã que me ouve, me vê,
aqui, se você entregou sua vida para Jesus Cristo, se você foi convertido, redimido, seus pecados foram perdoados, você agora pertence a Jesus Cristo. A sua vida deve ser vivida em obediência aos seus ensinamentos, em obediência à sua palavra. Você pertence ao Senhor, porque Ele é proprietário. Logo, você e qualquer redimido, qualquer pessoa cristã, convertida de verdade, lhe obedece, porque foi eleita e santificada para isso. É exatamente esse o objetivo que Pedro esclarece também na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 2, que diz, eleitos, falando a respeito dos que Deus escolheu para a salvação, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para quê? Ele diz, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graças vos sejam multiplicadas. Então, você foi eleito e agora você foi salvo para um objetivo específico, obediência, obedecer ao Senhor Jesus, obedecer à palavra de Deus. Então, antes da sua conversão, você tinha sua vida presa, escravizada ao pecado, pois nós fomos vendidos, por natureza, nós fomos vendidos ao pecado e, consequentemente, à morte eterna. O nosso fim era triste. O fim de uma pessoa sem Jesus é horrível, é a morte eterna. Romanos capítulo 7, versículos 13 e 14, ainda, o apóstolo Paulo vai falar sobre esta realidade também. Capítulo 7, versículo 13 e 14. Veja só, acaso o bom se tornou, falando da lei aqui, não é a importância da lei, acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, que é a lei, causou-me a morte. Paulo está dizendo o seguinte, olha, por causa da lei, que agora condena o pecado, e como eu sou pecador, então, perante a lei eu estou morto, porque eu sou pecador. A fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Olha o 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Meus irmãos, essa é a condição, o estado de toda pessoa deste mundo sem Jesus Cristo. Sem a conversão em Jesus Cristo, ela está vendida ao pecado e à morte eterna. No nosso caso, e no caso daqueles que já foram convertidos, Cristo libertou-nos. Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6, mostra também este ensinamento aqui. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6, e você vai acompanhando aqui comigo também. Eu vou lendo aqui, você vai acompanhando na sua casa, aí na sua própria Bíblia, para não restar dúvida. Versículo 5 diz, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, ele é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Por que o primogênito dos mortos? Porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E isso nos garante também a nossa ressurreição. E o soberano rei dos reis da terra. Olha só agora na sequência. Aquele que nos ama, Jesus Cristo, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então, nós estávamos antes vendidos à morte, à escravidão, à vida eterna, mas agora Cristo nos libertou pelo seu sacrifício na cruz. Agora então, eu e você pertencemos a Jesus Cristo e Ele tem todos os direitos sobre a nossa vida. Isso é muito bonito e traz muito conforto e segurança para a nossa fé em Jesus Cristo, para todos nós que cremos nele. A palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo está reunindo os eleitos de Deus e no último dia ele vai entregá-los ao Pai. Nós pertencemos a este povo eleito. Então ele é proprietário. Em segundo lugar, se ele é proprietário, segundo o ensinamento aqui, ele exige total exclusividade. Ele requer total exclusividade do nosso viver. Vamos entender isso aqui um pouquinho melhor.
Um dono de escravo, antigamente, no contexto da vida de Jesus Cristo, nos seus dias, ele tinha a posse exclusiva sobre a vida do escravo, os serviços do escravo. Ele tinha esse domínio, esse direito exclusivo. Assim também é com Jesus Cristo, a posse que ele tem sobre as nossas vidas, sobre todos aqueles que ele redimiu, e ele requer exclusividade. Vamos lá, abra aí em Mateus capítulo 6, versículo 24, olha só o que vai dizer aqui. O próprio Jesus vai dizer essas palavras aqui. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. E aqui ele está falando dele e das riquezas, né? Ou você escolhe seguir a Jesus ou ao seu ídolo. Por isso ele termina dizendo, não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, isso aqui é muito importante, porque nós somos tentados a todo momento a querer desviar a nossa devoção, a nossa fidelidade, a nossa lealdade do Senhor Jesus, de Deus, para os nossos ídolos, que muitas vezes somos tentados a termos ídolos em nosso coração. Então, como crente, você deve reconhecer um só Senhor, que agora é o Senhor da sua vida, é o proprietário da sua vida, é Jesus Cristo. E por que um só? Porque ele requer exclusividade. Mas essa relação entre o Senhor e o servo é baseada no amor, né? Diferente da relação entre o dono e o escravo, em termos humanos. O dono de um escravo, ele não tem um relacionamento com base no amor fraterno. Ele é dono, ele via o seu escravo como um objeto, como uma posse. No nosso caso, a nossa relação com Jesus Cristo é baseada no amor. É isso que Paulo fala lá em Gálatas 2:20 também. Você pode acompanhar comigo, Gálatas 2:20. Olha só o que ele vai dizer aqui. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha que texto extremamente, maravilhosamente encantador. Né? Jesus Cristo me amou. É por isso que ele deu a sua vida por mim. Então ele requer lealdade exclusiva da nossa parte, e essa lealdade ela se manifesta através da nossa obediência à sua palavra, aos seus ensinamentos. João 14:15 vai dizer a respeito disso. Aqueles que me amam, obedecem, guardam os meus mandamentos. Você pode abrir esse texto, é um dos textos, sabe aqueles textos que marcam sua vida? Esse é um texto que você pode grifar aí na sua Bíblia e você nunca mais esquecer dele, porque ele é uma regra para a nossa vida. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Guardar aqui é obedecer ao mandamento do Senhor Jesus. E o mandamento do Senhor Jesus está na Bíblia. É toda a palavra do Senhor. É você viver agora os seus dias até você morrer, colocando em prática os ensinamentos da palavra do Senhor. Para isso, obviamente, você precisa conhecer. É claro que você precisa ler e estudar a palavra do Senhor. Então, se esforce para ser fiel ao Senhor. Que nada tome o lugar de prioridade na sua vida, a não ser Jesus Cristo, a não ser Deus. E aí você tem que ter a palavra do Senhor na sua mente, no seu coração. Como é que você faz isso? Lendo a Bíblia todos os dias, orando, participando da comunhão. No nosso caso agora você está impedido e eu também de estarmos na igreja, mas é por isso que nós estamos gravando as aulas aqui. Você acorda domingo de manhã, 9 horas está pronto, se prepara adequadamente para assistir a aula, como se você estivesse na igreja. O culto é a mesma coisa, você se prepara, você vai prestar culto a Deus através dessa ferramenta que nós estamos disponibilizando para os irmãos. Em terceiro lugar, nós lembramos, e aqui somos ensinados,
que o Senhor Jesus ele é Rei soberano. Né? Então, o título Senhor pertence aos reis. Sim, né? Aquele que é rei, aquele que tem o domínio, aqueles que têm o poder para lutar e vencer. No contexto aqui, lá de Apocalipse capítulo 19, mostra essa realidade. Descreve de 11 a 21, capítulo 19 de Mateus, de Apocalipse. Esse texto aqui é um texto muito, muito bonito, porque ele descreve um quadro de Jesus Cristo vitorioso como ele é nas suas batalhas, e ali naquela descrição que João faz a respeito da soberania de Jesus Cristo, mostra ele enfrentando os seus inimigos. E os inimigos se preparam para a batalha, mas não dá tempo nem de colocar em prática a batalha, porque Jesus já aprisiona, já derrota o seu inimigo, porque ele é poderoso, ele é aquele que tem a vitória. Então, descreve Jesus montado em um cavalo branco, seu nome é fiel e verdadeiro, e vem para julgar e pelejar com justiça. Essa é uma descrição de um rei que é vitorioso. Nós precisamos lembrar que João, quando escreve, ele se dirige para a igreja, os cristãos que estão sofrendo uma perseguição intensa, estão angustiados, estão sendo provados, e a palavra de Apocalipse, né, nessa epístola, neste livro, é para encorajar esses cristãos a permanecerem firmes na fé. E aí João chama o olhar deles, a atenção deles para quem? Para o Rei dos Reis, Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim também é conosco. Nós servimos ao Rei dos Reis, ao soberano. Ninguém, meu irmão, minha irmã, é mais poderoso do que Jesus neste mundo. Por isso nós estamos seguros em suas mãos. Confie no Senhor Jesus Cristo, entregue a sua vida para Ele, siga os seus ensinamentos e você terá paz no seu coração. Ele tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, olha só que bonito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esta é a revelação que João faz para a igreja e também para os nossos dias. Isso deve gerar em nós, como eu já disse, consolo espiritual, conforto para as nossas almas. Neste mundo sempre haverá circunstâncias difíceis para todos nós estamos vivendo, com temor de sermos infectados pelo coronavírus, de algum parente nosso ser infectado, de adoecer, de perdermos algum ente querido, até nós mesmos, de morrermos. Mas lembre-se, Jesus, este Rei soberano, que requer exclusividade de todos nós, lealdade, ele está conosco, né? Permanecemos ao lado de Cristo e assim nós também seremos vencedores. Olha só o que diz lá Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 37. Romanos 8, 37 diz assim: então, em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, se você ama Jesus Cristo, você também é vencedor juntamente com Ele, porque Ele é Rei soberano, Ele é vencedor. Contudo, o servo deve se lembrar que o Rei exige lealdade total e deve se manifestar essa lealdade sua e minha. Como é que ela se manifesta? Ela se manifesta por uma obediência inquestionável aos seus ensinamentos. Você não fica questionando Jesus, mas por que eu não posso mentir, Senhor? O Senhor ensina na palavra que nós não podemos mentir. Você fica questionando Jesus assim? Não há essa necessidade, porque o nosso Salvador, o nosso Senhor, Ele é confiável. Ele é Senhor sobre as nossas vidas. E requer de nós total obediência e leal obediência. Em último lugar, o Senhor, a palavra Senhor, significa um ser divino, né? Que é o Senhor Jesus Cristo. No Antigo Testamento, a palavra Senhor
é a tradução de Yahvé. E a palavra Yahvé, ela trazia e traz o significado de uma deidade absoluta, de alguém que é absolutamente divino. Essa palavra é usada para revelar o grande eu sou, aquele que enche todas as coisas, aquele que é soberano, é o Deus no sentido literal da palavra, o ser divino. Acontece que no Novo Testamento, algumas palavras que também carregam esse sentido, no mesmo sentido que tem no Antigo Testamento, elas são aplicadas a Jesus. Palavras que se referem exclusivamente a Deus, né, como um ser absolutamente divino, elas também são aplicadas a Jesus Cristo. Você tem aqui, por exemplo, Isaías 44:6, deixa eu pegar esse primeiro exemplo aqui, comparando com Apocalipse capítulo 1. Isaías 44:6 diz assim: Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro e o último, e além de mim não há Deus. A palavra Senhor aqui é Yahvé, no texto original. Ela descreve a deidade absoluta, o grande eu sou. Esse mesmo texto, esse mesmo ensinamento, também é apresentado para nós lá em Apocalipse. Vou pedir que você abra sua Bíblia em Apocalipse, porque aqui se refere agora a Jesus Cristo. E veja a ideia, ó. Apocalipse capítulo 1, versículo 17, diz assim, João falando da visão que ele tem de Jesus. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto e eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Então veja que é a mesma ideia, é o mesmo ensinamento. Então a palavra que é atribuída à deidade no Novo Testamento é agora atribuída a Jesus Cristo também. Isso prova o quê? Para nós, que Jesus Cristo é também divino, ok? Tomé faz essa declaração também. Ele diz, Senhor meu e Deus meu, se referindo a Jesus Cristo. Ele reconhece a divindade de Jesus Cristo, lá em João 20, 28. Então, nós também, Jesus Cristo é o nosso Senhor, Ele é o dono absoluto da minha vida e da sua vida também. Ele tem todos os direitos sobre a nossa vida, sobre o que nós fazemos. Ele é o único a quem devemos lealdade, uma lealdade fundamentada no amor. Diante dele, então, meus irmãos, eu e você devemos nos prostrar, nos ajoelhar em plena reverência e submissão, reconhecendo que Ele é Deus, o Deus eterno que se encarnou. Então eu concluo dizendo que se Jesus é Senhor, obrigatoriamente todos nós somos servos. E como seus servos, anunciamos a mensagem do seu reino de acordo com a sua ordem. Há uma mensagem a ser anunciada desse reino, e ele ordena isso. A mensagem do reino de Deus, o seu evangelho. Nós, como seus servos, devemos anunciar o seu evangelho para este mundo. Se nos reconhecemos, então, servos de Deus, por meio de Jesus, então devemos admitir que obedecer a Ele é o nosso principal alvo aqui nesta terra. Esse é o nosso principal objetivo, obedecer ao Senhor. Então, lute para conhecer mais e mais a sua vontade por meio da sua palavra. A Bíblia que você tem na mão revela quem é Jesus e a vontade de Deus para a sua vida. E para que eu e você precisamos desse conhecimento? Para termos mais comunhão uns com os outros e com Deus também. É a palavra de Deus quem nos une, quem nos aproxima a nós e entre nós e o nosso Deus também. Que Deus abençoe e aplique essa palavra, esse ensinamento ao seu coração. Eu quero ainda fazer uma oração. Deus amado, louvado seja o teu santo nome, te agradeço pela tua palavra, te agradeço pelo teu Filho Jesus Cristo que o Senhor nos deu para ser o nosso Redentor, o nosso Salvador e o nosso Senhor. Obrigado porque a nossa vida está segura em suas mãos.
Abençoe esses irmãos e irmãs, ó Pai, que estão fazendo esse curso, que o Senhor firme a fé deles cada dia mais e lhes dê cada vez mais o conhecimento da Tua palavra. No nome de Jesus que eu te peço e agradeço. Amém. Querido irmão e irmã, um forte abraço para você e uma boa semana e até o nosso próximo encontro.